11h36. Tá certinho o relógio, Marcelo? Tá certinho, então. Tá certinho aqui. 11h36, de volta com o CBN Pautas do Dia. Obrigada pela sua companhia e audiência. Você está sintonizado na única rádio da Amazônia que só toca notícia. Vamos agora, nesse bloco, fazer a nossa conexão com Rômulo Pinheiro. Tudo bem, Rômulo? Bom dia, Tatiane. Tá tudo bem aí em Brasília? Tá meio corrido. Um abraço também para você e para o meu amigo Salgado Neto aí em Macapá. Abraço, Rômulo. Bem-vindo. Como é que tá Brasília nesse período em que tem muitas ações derivadas de operações, que tem muita coisa aparecendo, que tem Lira fazendo becinho, tem tanta coisa acontecendo em Brasília que eu não sei se o carnaval dá uma amenizada nisso. Pois é, meu caro Salgado. Na verdade, estamos voltando do pó na quarta-feira de cinzas, mas o mundo político aqui, de certa forma, lá no Congresso Nacional, aqui no Congresso Nacional, retorna mesmo na próxima semana. Isso não quer dizer que esse ambiente político não esteja bastante movimentado nesses últimos dias. E principalmente, Salgado, pelos desdobramentos da Operação Tempus Veritatis, a operação da Polícia Federal, que vem buscando identificar se houve ou não houve alguns crimes praticados pelo entorno do ex-presidente e pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro durante o ano de 2022 e períodos anteriores. Claro que as movimentações políticas aqui na capital dependem muito do que acontece também no poder legislativo e judiciário, mas o executivo acaba comandando a pauta política por aqui nesses dias em que não há movimentação lá no Congresso Nacional. Mas a semana começou muito quente em razão da operação Tempus Veritatis e principalmente depois que foi divulgado o vídeo de uma reunião presidencial na qual se discutia eventuais orientações a serem dadas aos ministros durante a campanha eleitoral. E a gente comenta, não é segredo para ninguém, que desses últimos 4 anos, anteriores ao governo atual, havia uma postura, Salgado e Tati, muito combativa do executivo contra os outros 2 poderes. Então, eram ataques diários, né, dizendo que as eleições teriam sido fraudadas, ou então que o judiciário havia sido comprado. Então, esses ataques eram constantes, mas até cedendo um pouco a questão institucional, ataques pessoais a ministros, a membros do Congresso Nacional, mas era uma tática de política e que arrebatava muitas mentes e corações aí para o ex-presidente. Esses ataques deliberados, eles então, acreditava-se que havia ali apenas uma retórica para angariar votos e também, claro, para conseguir aí apoio para as próximas eleições, que foram as últimas eleições agora de 2022. Ocorre que a Polícia Federal, e aqui deixar bem claro que a Polícia Federal vem encampando essa operação e vem demonstrando que não ficou apenas só na retórica essa coordenação engendrada para tentar se manter no poder. É claro que nós estamos falando de uma investigação e já tem bastante material para ser analisado, então nós vamos falar aqui numa situação presumida, hipotética, até que se de fato descubra com mais elementos que a princípio já são bem satisfatórios, mas que mais na frente seja dada a oportunidade das pessoas se defenderem, mas até o momento que temos aqui é um calhamaço de informações muito complexas e bastante complicadoras para o ex-presidente da República e para o seu entorno, que era composto aí de um núcleo militar, com seus generais ali que prestavam esse suporte junto às Forças Armadas, o general Heleno, o general Braga Neto, e tinha um contorno, e tinha o entorno político, o entorno jurídico, que também prestava esse suporte, e a Polícia Federal avançando nas investigações. Claro que a gente comentou isso durante a semana também, que isso não vai acabar neste ponto. Nós sabemos que essas apreensões, inclusive, foram apreendidos celulares, computadores, e esses instrumentos, esses aparelhos vão ser periciados
e vão servir de base para novos desdobramentos a partir dessas informações. Alguns, Salgado, alguns correligionários já abandonaram o ex-presidente e o presidente também já abandonou alguns de seus correligionários. Por exemplo, na reunião, o ministro, à época, Augusto Heleno, aliás, o seu assessor Augusto Heleno, dizia que era importante não esperar o VAR, era importante agir antes do final das eleições, e o ex-presidente já comentou essa última semana que era coisa do general Heleno, ou seja, deixando como se fosse a obra pura e simples do general Heleno, já abandonando. Mauro Cid já, através do seu advogado... delação, está homologada. Exatamente. Mauro Cid, inclusive, através do seu advogado, um excelente advogado, César Alberto Bittencourt, já também informa que está à disposição e vai confirmar as informações de que havia, desde então, essa elaboração para se manter no poder. E aí, o instrumento que acontecia isso, Salgado, era basicamente para, eventualmente, atacar as urnas eleitorais, atacar o processo eleitoral, atacar virtualmente seus opositores, claro, isso aí passando também pelo período da pandemia. E o inquérito que corre lá no STF, também investiga as questões envolvendo o uso e suprimento de fundos de cartões corporativos lá na pandemia, inserção de dados falsos no sistema do SUS da questão da vacina da Covid-19. Então, nós temos aí valores patrimoniais, no caso das joias. Então, esse conjunto de informações tramita lá pelo Supremo Tribunal Federal, claro, não sem antes a reclamação dos correligionários do ex-presidente, alegando que Alexandre de Moraes é um relator, então ele é vítima no inquérito, já que se propunha a ser preso, já que se propuseram, então, a prendê-lo. Então, é claro que há sempre a conduta e a argumentação de que é uma investigação enviesada lá pela Polícia Federal, mas é bom lembrar que isso tudo parte da Polícia Federal e o Supremo, na figura de Alexandre de Moraes, está tentando identificar esses possíveis desvios. E isso não sem antes também mencionar, Salgado e Tati, que essas informações todas já estão sendo divulgadas de maneira paulatina e o ex-presidente busca então agora um contra-ataque. E um contra-ataque foi marcado aí para o final do mês de fevereiro, na qual ele vai se defender, a gente não sabe como, mas ele vai lá na Avenida Paulista, vai discursar e tentando se defender daquilo que está sendo investigado. E isso mostra que o ex-presidente acusou o golpe de fato, está muito próxima essa questão da responsabilidade penal dele, mas de antemão já aviso aqui que é muito complexa falar de prisão do ex-presidente nesse momento. Até porque prisão, a gente sempre comenta que é uma questão excepcional. Se prende se a pessoa está praticando um delito em flagrante ou se em outras situações específicas. Não me parece ser o caso, a não ser que o ex-presidente busque fugir ou então atrapalhe o ritmo das investigações. E aí, até o momento, não há essa informação, mas há indícios. Tanto é que foi pedida a entrega do passaporte do ex-presidente para evitar que ele fuja do país, e isso foi feito. Então, a princípio, não há nenhuma evidência mais forte de que haja essa tentativa de atrapalhar as investigações. Por outro lado, Salgado e Tati, só o fato de haver essa determinação já mostra, então, que pelo menos existem indícios de que isso poderia acontecer, já que em outras operações também foi pedida a prisão do ex-presidente pela Polícia Federal, pela Procuradoria-Geral da República, e não foi aceito pelo ministro Alexandre de Moraes e nem que entregasse passaporte. E dessa vez foi determinada a entrega do passaporte em razão de eventuais riscos. E agora, é claro que essas pessoas, o temor maior é que essas pessoas presas, então nós temos aí Felipe Martins, nós temos outros membros de muito próximos do ex-presidente, o temor maior é que essas pessoas façam delações tal qual fez Mauro Cid, e isso acabe complicando esse entorno também mais próximo do ex-presidente da República. A gente sabe que
Isso é algo complexo e vamos aguardar os novos desdobramentos. Rômulo, você mencionou durante seu comentário que alguns aliados, né, continuam, outros já saíram, né, dessa base de apoio ao ex-presidente. Eu queria, nessa reta final da sua participação aqui com a gente tem 2 minutos aí, que você pontuasse exatamente o peso disso nas eleições municipais desse ano, né? Nós estamos em um ano eleitoral, né, eleições para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Eu queria que você finalizasse o seu comentário, trazendo um olhar também sobre essa questão das eleições. Curiosamente, Tati, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele virou uma figura em que, há pouco tempo atrás, né, já se buscava esse suporte nas últimas eleições municipais, era muito forte, essa procura em razão do peso aí que ele tinha. Hoje já há um critério de se analisar se vale ou não a pena, porque nós sabemos que ainda há um percentual de pessoas que tem aquela perspectiva ainda cega em razão. E aqui cega no sentido de acreditar cegamente naquilo que o ex-presidente menciona, se manifesta. Então, há um percentual considerável de pessoas que estão ainda nessa linha de, independente daquilo que for jogado contra o ex-presidente, ainda seguirão piamente aquilo que for dito, mas o entorno de algumas candidaturas já avalia sair até ou descolar da imagem do ex-presidente, até mesmo candidaturas do próprio partido do presidente, o PL, já buscam se descolar dessa vinculação, tendo em vista o agravamento dessas circunstâncias contra o ex-presidente. Então, hoje a tendência é muito mais a descolar a imagem do que aproximá-la. Nós sabemos que os municípios ainda têm esse peso muito forte para as campanhas nacionais, ou seja, a base se constitui aqui nos municípios. No entanto, a imagem está muito arranhada, ainda que se fale um peso de pelo menos 20% a 25% do eleitorado nacional, que ainda tem simpatia pelo ex-presidente, mas isso se dilui nos municípios, isso é diluído ao ponto de algumas candidaturas fecharem, e nós temos as questões regionais também, Tati, você sabe como é que é. Em alguns estados, PL e PT têm até interesses comuns, e isso acaba fracionando esse suporte que teria ou poderia dar o ex-presidente. A tendência hoje, apesar de algumas aproximações, mas a tendência é a oposta. A tendência é o descolamento dessa imagem, ainda que não abertamente se diga que é contrário ao ex-presidente, mas vai muito mais por esse sentido. Mas isso pode até mudar, a depender do que vai acontecer nessa proposta do ex-presidente final do mês aí, falar ou se defender a respeito. É um grande teste que ele vai passar. Isso vai se refletir também, com certeza, nos prováveis suportes e apoios que vão pedir a ele no decorrer dos próximos meses. Muito obrigada, Rômulo Pinheiro, conversando com a gente ao vivo, direto de Brasília, ainda trazendo repercussões sobre as operações recentes, né, o impacto político no Brasil como um todo, e claro, também nessa reta final do comentário, mencionando aí as eleições municipais de outubro de 2024. Rômulo, muito obrigada, uma excelente quarta para você e até semana que vem. Abraço, Forte abraço. Encontro você na próxima quarta. Salgado, um abraço. Tati, um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. 11h40